Deu gravando. Então, eu queria agradecer, né, Flávia, por você ter topado fazer esse bate-papo com a gente, né? Sempre um prazer te ouvir, porque assim, eu vejo a Flávia Aranha como uma esperança, sabe? Uhum. Para os designers de que é possível sim a gente fazer uma moda mais sustentável, com propósito, porque a gente vê você bem-sucedida no que você faz e ao mesmo tempo fiel ao que você acredita. Então, é uma esperança, né? A gente ter contato com cases de sucesso e a gente acaba que vê que é possível causar uma fissurinha, sabe, nesse sistema tão difícil que é o que a gente está inserido na moda. Fazendo uma Obrigada. introduçãozinha, né? Você trabalha com roupas vivas, né, tingidas manualmente com matérias-primas brasileiras. A Flávia é uma das referências em moda sustentável no Brasil, né? Traz várias inovações nesse sentido. E eu queria falar um pouquinho assim sobre assim a sua linha do tempo, né? Vi aqui no seu site, em 2009 você começou com o ateliê e com a marca após uma viagem para a Ásia que fez você assim, foi o gatilho, né? Eu acho que você já vinha se decepcionando um pouco com esse modo operante da nossa indústria da moda. Em 2016 você recebeu o certificado do Sistema B, né, que foi, eu acho que é um grande marco na sua carreira. 2018 em Portugal e em 2019 São Paulo Fashion Week. E aí, assim, pegando esse gancho do São Paulo Fashion Week, eu já tive a chance de participar algumas vezes, assim, como espectadora mesmo. E como é que foi, assim, aceitar esse convite de estar nesse evento de moda, né, e trazer esse conceito de roupa viva, de design vivo, de moda viva, dentro desse grande evento de moda? Olha, foi super desafiador, assim. Eu demorei bastante tempo para decidir desfilar. Eu tinha uma visão muito sólida, assim, de que eu precisava estruturar um negócio antes de desfilar. Eu acho que, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura de fomento à moda, né? A moda como cultura. Então, o que eu vi na minha época de estudante é que a gente tinha uma geração de estilistas extremamente talentosos, criativos, com muita vontade de dizer, de se expressar pelas roupas, e ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande desses negócios prosperarem, né? Então a gente eu vim de olhar uma geração acima da minha que não conseguia manter muito tempo o seu negócio porque gastava-se muito dinheiro em desfile e não conseguia se estruturar um negócio que realmente andava sozinho, né? E de outro lado, a gente via as grandes marcas que usavam o desfile só como marketing. Então, como eu sabia que eu tinha um posicionamento, né? Eu era pequena, queria ser independente, precisava andar com as próprias pernas, eu resisti muito em entrar para o desfile, porque eu sabia que era um espaço que quase sem volta, assim, né? A partir do momento que você tem essa visibilidade, é difícil você sair. E isso gera, enfim, compromissos financeiros e estruturas que realmente eu sempre fiquei receosa de assumir. E, de outro lado, eu também sempre entendi que eu queria muito mais prosperar pela própria venda dos produtos, então eu decidi que eu ia ser uma estilista que não se posicionaria só pela imagem, ou seja, tem estilistas que usam a criatividade para conseguir maneiras de renda, como licenciamentos, consultorias e tal. Mas eu queria muito que o negócio prosperasse a partir da venda da roupa, porque só assim eu conseguiria de fato fomentar essa cadeia produtiva, né? Que às vezes você tem um bom produto, você tem uma boa ideia, mas se você só faz uma peça para o desfile, você não consegue sustentar aquela ideia e gerar prosperidade para a cadeia produtiva. Então, eu fiquei muito tempo focada em desenvolver o negócio para que ele pudesse gerar renda a partir da venda dos produtos, porque eu achava que isso ia beneficiar toda a cadeia. Então, assim, pensando nisso, eu demorei muito para desfilar. E aí eu achei que 10 anos de marca, né? Eu falei, poxa, acho que está na hora, né? E de outro lado, eu sentia que o mercado pedia isso pra gente, né? Ah, vocês, ok, vocês têm uma cadeia muito redonda, vocês têm um produto que realmente está alinhado com os anseios, né, desse novo consumidor e dialogam com essa visão mais sustentável da moda, mas a gente quer, eu sentia que o consumidor e que a própria mercado queria ver
como era a Flávia Aranha na passarela, como a gente podia transbordar um produto comercial para ir para um lugar mais subjetivo, mais criativo. E ao mesmo tempo, eu pessoalmente, né, eu estava muito angustiada assim com as questões políticas e sentindo pessoalmente como um ser criativo que eu precisava de um espaço para falar sobre tudo isso. E esse espaço eu não encontrava ele na loja, eu não encontrava ele, né, numa roupa do dia a dia. Eu precisava, eu acho, também de um espaço mais subjetivo para falar das coisas que eu sentia, né, que eu via que afetavam, né, politicamente, afetavam toda a cadeia produtiva. A gente está falando, né, um trabalho basicamente de mulheres, né, uma rede descentralizada de produção, conectada com as pautas ambientais, sociais, enfim. Então, eu também decidi fazer esse desfile porque foi um ato político, assim, da gente conseguir mostrar a partir da estética, né, e de uma experiência sensorial, afetiva, né? Ali você tem música, você tem, né, a textura, você tem as pessoas, você tem o próprio casting que também representa muita coisa. Então, foi uma decisão também de Nossa, seu poder se comunicar. Oi? casting do teu desfile foi impecável. Foi Eram lindo, foi mulheres lindo. brasileiras, lindo. Lindo. Então, assim, no fim foi uma decisão que eu acho que foi muito acertada. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria dizer para aquele desfile, foi extremamente emocionante. Né? A gente levou as artesãs para sentar na primeira fila, e aí não tinha primeira fila, era um espaço redondo, né? Essa ideia do circular a gente conseguiu levar para lá. Acho que também é importante ocupar também esses lugares tradicionais da moda. Então eu resisti um pouco para ocupar esses lugares, mas depois que eu entrei no São Paulo Fashion Week, eu vi que teve uma visibilidade tão grande, a gente conseguiu atingir tanta gente, desde a estrutura ali interna do próprio São Paulo Fashion Week, né? Assim, simplesmente pelo fato da maneira como a gente se relacionou com o próprio casting ou com a pessoa que cuidava ali do camarim, né? De ser realmente diferente as relações. E as Até pessoas sentem essa diferença. sentem. A gente recebeu muito feedback, assim, bem emocionante ali, desde o micro ali, quanto do macro, né? Então, a gente poder estar em todos os jornais, em todas as revistas, né? Começamos a ocupar também editoriais de moda, que era uma coisa que a gente não saía muito, porque a gente fazia uma roupa mais comercial. Então, a gente começou a ocupar esses lugares mais estéticos, mais criativos. E até chegar numa abertura de uma loja no Shopping Iguatemi, né? Que acho que é o símbolo do capitalismo, assim, bem convencional, que há muitos anos atrás eu jamais pensaria em estar nesse lugar, mas eu fui entendendo que também eu tinha esse papel de ser ponte, assim, de chegar nesses lugares, né? Acho que por essa responsabilidade que eu assumi a partir desse negócio que foi crescendo, foi dando certo, também invadir esses lugares tradicionais com ideias e plantar sementes ali. Então, quando eu vi que funcionou no São Paulo Fashion Week, isso também me deu também uma força e uma responsabilidade de continuar a ocupar esses lugares que podem ser incômodos, né? Você chegar num shopping Guatemi e questionar consumo é algo incômodo, mas é interessante. E assim, enfim, acho que o desfile teve um papel muito importante também nessa maturidade da marca, né? E entrando já um pouquinho nisso do que a gente está falando, a tua comunicação ela é muito lúcida, é politizada, né, ela é muito coerente e muito atrativa também. Eu acho que a comunicação toda da Flávia Aranha é muito educativa e é um pouco disso que a gente está falando, né? Na hora que você como marca invade esses lugares, você também está educando e formando novas pessoas para pensar e discutir, né, essa forma Uhum. de consumo, esse produto, quem fez as roupas, enfim. Falando nessa comunicação no marketing da tua marca, como é que ele é feito? Como é que é a estrutura? Tudo é pensado por você? Eu acho que as ideias principais são da própria identidade que a gente criou da marca, né? Eu, pessoalmente, tenho essa veia muito politizada, eu fico querendo usar a moda como um instrumento político, tocar, mas eu acho que a gente não tem uma estrutura muito formal do marketing, o que a gente tem é uma visão de ser muito transparente, assim, muito direto. Então, se a gente está com uma questão aqui, a gente vai lá e a gente vai dividir com o público.
Muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro. Então, assim, se a gente tem uma ideia e a gente acredita nessa ideia, a gente vai bancar. Então, sei lá, na eleição a gente se posicionou, né? A gente se posicionou muito ativamente, assim, no perfil da marca, não só no meu pessoal. E foi mostrando os impactos. Então, essa coisa de educar, isso faz muito parte do nosso jeito de pensar a roupa. Então, posicionamento. Então, desde a gente ter o ateliê atrás da loja, que a gente ensina as nossas práticas, nossos tingimentos, quanto dizer, olha, essa roupa, por exemplo, que eu tô hoje, ela é um algodão da Paraíba. Por que eu tô usando o algodão da Paraíba? Porque ele é agroecológico, ele é orgânico, a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de centralização da terra, a gente está falando de reforma agrária. É por isso que a gente usa esse algodão, não é só porque ele é orgânico. Então, quando a gente coloca isso, a gente está, querendo ou não, abrindo, né, esse pensamento desse cliente que transborda muito a roupa, né? Então, eu acho que a nossa comunicação, ela tem essa missão, assim, de transbordar o produto e a moda em si e mostrar o porquê das nossas escolhas, o porquê das nossas decisões, ou o que a gente está angustiado. Então, sei lá, quando a gente tem uma crise porque estamos crescendo, estamos indo para o shopping, a gente também compartilha isso com nossos clientes, dizendo, nossa, tá difícil, a gente acha que pode ser contraditório. Então, eu acho que a comunicação é muito nesse sentido, assim, das discussões que a gente tem internamente, aqui como equipe, a gente abre, né? E nos últimos tempos eu venho recebendo uma contribuição de uma equipe muito legal, assim, que tem se formado. Então, as meninas também trazem novos olhares e pautas também mais contemporâneas. Então, tem algumas pautas que a gente acha que a gente está meio atrasado. Por exemplo, essa questão de corpos, né? A gente acha que a gente sempre, por mais que a gente tenha tido uma diversidade de identidade, enfim, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres, enfim, né? Indígenas, a gente sempre trouxe um corpo magro para nossa comunicação. Então, assim, é uma pauta que a gente se critica muito, né? Então, a gente foi aos poucos colocando outros corpos e foi super positivo. E a gente comunica isso também. Olha, a gente está atrasado. Oi? A tua roupa é ampla, assim, tem muitas Ela é roupas amplas que cabem. Exato, é uma roupa muito ampla. A gente tem uma cliente que muito variada, desde uma mulher muito pequenininha até uma mulher muito grande. Então, assim, ela democrática, ela não é tanto porque ela é cara. Então, assim, a gente tá falando dos corpos, a gente tem essa preocupação de vestir todos os corpos, mas a gente sabe que a gente na comunicação estava muito atrasado. Então, a gente comenta isso, a gente abre isso e vamos correndo atrás, né? De também, enfim, incluir todas essas questões. O que eu acho que é mais importante da comunicação é que ela é muito um espelho do que a gente vive aqui, sabe? A gente não quer vender o mundo perfeito, apesar de que às vezes a gente se critica até porque a gente, querendo ou não, a gente construiu uma bolha, né? Então tudo é redondo, tudo funciona. Então, às vezes a gente fica aqui nessa bolha e parece, a gente recebe às vezes um feedback de que, nossa, o mundo Flávia Aranha é perfeito, mas às vezes eu não me encaixo nele, porque na minha vida eu não consigo ser, né, orgânico, reciclar, fazer tudo. E aí, então, a gente também tem tentado humanizar também, assim, né, as nossas falhas, os nossos desafios. Então, é um pouco esse o mindset. Agora, a gente não tem um marketing super estruturado, é bem orgânico, a gente não tem. A gente, inclusive, ultimamente, tem tentado trazer até um lugar mais comercial mesmo, assim, para inclusive gerar faturamento no online, enfim, né? Então, um desafio até de profissionalizar esse marketing, mas sem perder, eu acho, enfim, esse lugar genuíno de ser o que a gente de fato quer falar. Que eu acho que é a origem das redes sociais, né? Então, você tá sentindo uma coisa, você vai lá e posta. Você gostou de uma flor que você viu no caminho, você vai lá e posta. Então, quando a gente começa a estruturar e planejar muito, eu acho que vai ficando muito duro. Então, assim, permitir essa sensibilidade, eu acho que essa poesia. Então, acho que se permitir um pouco até viver nessa coisa mais fluida e menos planejada, eu acho que traz essa verdade, sabe? Porque é o reflexo do que a gente está vivendo agora. E eu acho que isso é legal. E, assim, falando no teu consumidor, tu acha que a maioria desses consumidores são atraídos pra Flávia Aranha pela estética
que você constrói? Ou você acha que eles são atraídos por essa história ou o conjunto, né? O que é que você vê Eu aí? acho eu acho que é um conjunto. Eu acho que, assim, tem muita gente que adora nossos valores, mas não é conectado com a nossa estética. Às vezes a pessoa é super urbana, só usa preto, então ela não vai conseguir vestir Flávia Aranha, porque de fato a gente tem uma estética mais menos urbana, enfim, mais minimalista, né? A gente tem uma cartela mais suave, então isso faz parte da nossa, enfim, nossa estética, Identidade, né? identidade. É. Então a gente vê que tem pessoas que conseguem usar uma peça ou outra combinar com outras, que a gente acha super legal. Agora tem gente que ama a nossa estética, assim. Então é isso, quer usar o conforto, a leveza, mas de modo geral, a maior parte das nossas clientes tem muita conexão também com os nossos valores, com as nossas ideias, né? Quando a gente fechou por causa da quarentena, a gente abriu uma campanha de vale compras. Eu ia até te perguntar. Nossa, quantas clientes mandaram mensagem preocupadas, querendo ajudar, querendo contribuir. Então, assim, a gente consegue, acho que, se comunicar bem em relação à nossa proposta de valor, e eu acho que a gente consegue atrair clientes muito legais, sabe? Então, por exemplo, hoje aqui no meu grupinho de WhatsApp das meninas da loja, eu recebi um áudio de uma cliente que está no Ceará e que está lá por causa da quarentena no interior do Ceará, enfim, aí. E Diversidade. exato, porque ela mora em São Paulo, mas acho que ela deve ter fazenda lá, ou enfim, família, tá no interior do Ceará. E ela falou: Nossa, aí eu comecei a me conectar com algodão, e agora eu tô vendo nascer minha primeira flor de algodão, e eu tô pensando muito em vocês. Então, olha que legal, assim, uma pessoa que já tá conectada com o campo, né? A gente tem clientes que às vezes mandam mudas de plantas tintórias pra gente, a gente tem clientes que têm projetos conectados à sustentabilidade, que conectam a gente, às vezes viram parceiras de trabalho. Então, assim, a gente tem muita sorte, porque eu acho que a gente atraiu. Oi? A gente atraiu um público que é muito. Não é 100%, não é. Mas eu diria que a grande maioria da nossa cliente tem sim já uma consciência, ou começou a fazer esse caminho da consciência um pouco por causa da gente, um pouco por causa da própria vida. Então, assim, acho que tá todo mundo nesse caminho. Alguns mais, outros menos, mas tá todo mundo andando para o mesmo lugar. É muito bonito isso. E pegando esse gancho, assim, você vê que de 2009, quando você abriu o seu primeiro ateliê, loja, até hoje, você nota uma evolução na consciência desse consumidor, nessa busca, nessa curiosidade, nessas trocas? Sim. E com relação ao que a gente está vivendo hoje, esse contexto de isolamento social, pandemia, você acha que essa situação ainda vai acelerar mais ainda esse processo de busca por marcas que têm um papel mais social, mais humano, mais preocupado, mais consciente com sua relação com o meio ambiente? Como é que você vê isso? Olha, eu acho assim que com os anos a gente foi vendo um aumento de pessoas que já estão com essa consciência, né, se abrindo para essa consciência. Com certeza, em 10 anos eu acho que o público aumentou. Mas eu acho o seguinte, que há 10 anos atrás, quem já era consciente tinha uma propriedade dos assuntos mais profunda. Eu acho que a gente, nos 10 anos, a gente aumentou o número de pessoas engajadas, mas com menos profundidade. Superficial. É a Mais geração superficial. Google, né? É, Que acha que porque tá lá no Google sabe, mas de fato é tudo meio é, superficial. exato. Então, assim, a gente sentiu, e também porque o próprio mercado começou a, né, cooptar Ah, essas pautas, falar muito sobre isso, e aí tudo é verde, tudo é green. Então, eu acho que isso também é uma questão, a gente sempre quer pôr a régua mais para cima e aprofundar o debate, né? Então, assim, não é porque é natural que é bom, não é porque, né, a gente sempre está querendo questionar para ir mais a fundo no debate, para realmente ele ser relevante, porque eu acho que a gente também é, como sociedade, a gente é uma sociedade que vai na boiada, assim, né? Então a gente não se questiona. É verde, é sustentável, é legal, está associado a um bem-estar, então tá bom, então eu também sou, né? Então ali você coloca 5, 7 imagens que representam um bem-estar ali e é suficiente, né? Uma embalagem verde, bonita, já te compra. Então a gente está sempre querendo puxar esse consumidor para uma reflexão mais profunda, né? Isso é um ponto. E o outro ponto, então acho que tem essa diferença. Quem era lá atrás, quando ninguém era realmente mais, né? Eu Você tinha acho que outras conversas.
E agora a gente tem mais gente, mas mais simples. O que eu acho que também tudo bem, e aí acho que cabe a gente como sociedade, seja marca, seja pessoa física, seja, enfim, né, na própria Aprofundar, né? de aprofundar. É, Socializar um pouco. exato. E aí acho que o outro ponto, quando você me pergunta se essa crise toda vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência, o meu desejo é que sim, eu desejo profundamente que as pessoas comecem a se questionar mais, se aprofundar, né, no porquê que a gente está nessa crise, o porquê que a gente tem um vírus, né, não é só um vírus que a gente tem que matar. Eu acho que a gente tem que olhar para todo o desmatamento, né? Tem muitos vírus que ficam em lugares que não são habitados por seres humanos, então a partir do momento que a gente altera o clima, altera tudo isso, a gente também está se expondo a esse tipo de conexão com tipos de doenças que não estão hoje para próximas nossas. Então, enfim, tem vários debates sociais e ambientais que eu acho que são muito pertinentes nesse momento do Covid. Por outro lado, a gente vê que assim o mundo não parou, né? Falar que o mundo parou, que vai passar, eu me pergunto, vai passar? Né? A gente está, para mim, num momento político completamente. Desde que eu nasci, nunca imaginei passar por isso. A gente tem um presidente que não usa máscara, que se acha o médico, quer usar cloroquina quando está todo mundo dizendo que não é para usar. Né? Ele valida, ele não tem representatividade, então ele vai lá e ele fala, vamos sair nas ruas, ele não consegue seguir as ordens mundiais de política pública para a saúde. Então, enfim, a gente está num momento político no Brasil muito complicado, o mundo não parou, a gente continua consumindo, continua cada vez mais né, embalagens plásticas com a história de delivery para cá, delivery para lá. A gente está precarizando cada vez mais a mão de obra, então quando a gente tem uma crise econômica, eu vejo que muitos passos que a gente deu para frente são muito facilmente recuados, então a gente está recebendo muita informação de mulheres né, imigrantes que já estão né, à margem, já são vulneráveis socialmente, que estavam conseguindo né, evoluir, então começaram a falar não para alguns clientes que estavam oferecendo muito pouco, começaram a se empoderar em relação ao próprio tempo, à própria força de trabalho, que de repente estão aceitando qualquer coisa porque precisam pôr comida na mesa. Então, o que eu sinto? Que no fim das contas, essa crise também deixa todo o nosso papel aí dos últimos 10 anos, eu falo não Flávia Aranha, mas enfim, esse movimento da moda sustentável, essa rede toda, que foi fortalecendo né, práticas mais positivas, eu acho que a crise, infelizmente, ela vulnerabiliza esses passos todos que demoraram tanto tempo para ser construídos, porque de repente falta comida, a gente não tem né, programas sociais que garantam a possibilidade do isolamento completo, a gente não, né, falta muita coisa. Então é nessa hora que a gente vê que talvez essa crise também vai fazer com que alguns avanços retrocedam, né? Então não é uma notícia boa. Eu acho que infelizmente não é uma notícia boa, né? Então, de um lado eu torço para que o consumidor final consiga, né, se tocar, se sensibilizar e mudar suas práticas, mas de outro eu vejo que o capitalismo, né, e principalmente aqui no Brasil, estão trilhando um caminho que não é positivo mesmo, né? Então, eu acho que né, a gente vê aí na TV, né, a XP falando propaganda, né? Ah, a crise pode ser uma ótima oportunidade, né? Então, eu acho que infelizmente tem um sistema que enxerga nessa crise vulnerabilidade para conseguir melhorar custo, diminuir explorar a mão de obra, né? Diminuir realmente custo fixo, custo variável, enfim. Então, eu acho bem delicado, assim. Eu acho que a gente não... Infelizmente, eu não acho que tá... Assim, eu não tô tão otimista. Infelizmente. E, assim, voltando um pouco ao que você estava falando, né? A gente vê também muitas, quando tu fala que marcas superficiais, né? Foi um pouco gentil, mas oportunistas mesmo, né? Que ao mesmo tempo que demite a maioria dos funcionários, né? Mesmo tendo caixa ainda para sobreviver por alguns meses, mas assim para realmente diminuir
não perder dinheiro, né? Uhum. E a gente vê as pessoas, não sei se esse consumidor vai perceber, né, essas maquiagens verdes, esses greenwashing, né? Que ao mesmo tempo que ela demite um monte de gente, ela diz: olha, eu estou fazendo uma campanha aqui com máscaras, com compre não sei o quê, e campanhas que eu vejo, meu Deus do céu, super vazias, que a gente não sabe exatamente o que ela está doando. Parece que ela é só um intermediário e até na campanha parece que ela ainda lucra um pouco com aquilo, né? É. Então, a gente está vindo muito uma explosão de ações nesse sentido e, de fato, nos deixa um pouco pessimistas mesmo. Eu também penso como você, né? Eu já trabalhei muito tempo na indústria, eu via muitos chefes meus falando, né, com muita raiva de outros governos, porque deixaram os trabalhadores muito empoderados, né? Então, assim, eles tinham consciência do seu valor, né? Costureira disse assim, não, eu faço isso muito bem, então eu não vou ficar aqui por esse salário. Então as pessoas Uhum. tinham voz, né? Exatamente. Na hora que você, a crise bate na porta, que ela precisa comer, ela vai aceitar ganhar menos do que o piso salarial, ela vai aceitar tirar o prêmio de produção, ela vai aceitar tudo porque, enfim, ela precisa dar comida para os filhos. Exato. Então, de fato, é uma situação que, para quem conhece a fundo a indústria, a gente sabe que vai ter gente que vai sair ganhando, muita gente, né? E É. talvez essas nossas desigualdades sociais, talvez Até se explodam. acentuem. É. Uhum. Exato. Acho que essa é a tristeza, assim, né? E é muito complexo mesmo, porque a gente tem, enfim, o mercado se apropriando dessa pauta cada vez mais, né? A sustentabilidade virou um produto já faz tempo. E é difícil para o consumidor, eu acho, Detectar. saber. É difícil porque é isso, tem coisas que são atividades internas, né, das empresas que não são divulgadas. O que eu acho é que a gente tem que procurar ter uma relação de longo prazo com as marcas, né? Entender mais a fundo, pesquisar. Não tem jeito, a gente tem que pesquisar. Eu acho que é difícil também essa coisa da internet, porque às vezes também as informações são muito deturpadas, tem muita fake news, né? Então é difícil também ter uma noção do que é real, do que não é real. Às vezes eu também acho que tem um linchamento virtual, que daí todo mundo tem prazer também em destruir as marcas e as empresas. Acho que também tem o outro lado que eu acho que às vezes falo, poxa, realmente, essa empresa talvez não teve a melhor atitude, mas as pessoas nem foram estudar o que aconteceu e já estão linchando. Já cancela. Então, eu acho que é bom, mostra o empoderamento do consumidor, mas acho que a crítica que eu faço para todos os lados, assim, falta um pouco mais de critério, de profundidade, de pesquisa. Eu acho que isso é geral, assim. E aí, eu acho que por conta disso, isso fica muito bom para essas empresas, porque daí ela pode fazer uma campanha vazia, enfim, mesmo que dê algum problema, daqui um ano, sei lá, um mês, 2 meses, já todo mundo esqueceu, né? Então, acho que esse é o problema, assim. Eu acho que a gente tem que se comunicar cada vez mais e tem que questionar mesmo. Olha, me explica, eu quero saber. A gente lançou a nossa campanha de máscaras e teve. É muito legal, porque teve algumas clientes que mandaram mensagens inbox. Me explica melhor quem é o Instituto Alinha, o Pimpem My Carroça, e que não sei o quê. Assim, a gente abriu o curso, a gente fez tudo bem legal e todo mundo gostou. A gente é uma marca que, assim, nunca tive, acho que pela nossa transparência, a gente nunca teve nenhum problema de alguém questionar alguma coisa, a gente não saber responder ou não É responder. muito verdadeiro, porque o que você propõe hoje não é diferente do que você já vem trabalhando há vários anos. Então você vê uma oportunidade porque faz sentido a Exato, Flávia Aranha fazer isso, né? Faz exato, sentido para essa marca, né? exato. Eu acho que é aí que está a diferença. E eu acho que explicar, por exemplo, outro dia teve nem é a ver com as máscaras, mas teve uma cliente que falou: como que vocês podem falar que era algum produto que acho que era um lenço de seda, que é um pote que você faz tingimento solar, e aí tem um lenço e você coloca as plantas e deixa no sol e ele vai tingindo com a luz do sol. E aí estava escrito a descrição desse produto e acho que embaixo estava escrito um ritual de bem-estar. E aí uma cliente falou: mas como pode ser bem-estar se vocês estão usando seda e matando os bichos da seda? Que era uma pessoa vegana. Aí minha equipe falou: gente, o que eu faço? Meu Deus. Eu falei: não, vamos responder. E a gente escreveu: olha, a gente acredita nos valores, muitos valores do veganismo, embora a gente não seja uma marca vegana. A gente tem feito pesquisas, né, substitutas
a seda de origem vegetal, porque a gente entende que isso é necessário para o futuro, pensar nesse tipo de inovação. Então, assim, a gente vai colocando prós e contras, né, do uso da seda. Ao mesmo tempo, a seda, valoriza a agricultura familiar no Vale da Seda, no sul do país, né, são muitas famílias vivendo da plantação das amoreiras. E os territórios, né, quando você planta a amoreira, você cultiva o bicho da seda, para ele sobreviver, você precisa proteger um raio de 10 quilômetros sem agrotóxico. Então, isso faz com que a região inteira se proteja da entrada de agrotóxicos, ou seja, você está regenerando o solo, lençóis freáticos. Então, a gente sempre coloca o debate muito aberto, né? E aí a gente diz, a gente não está entrando numa questão espiritual, a gente respeita, né? E eu acho que isso é muito legal, quando você não trata assuntos polêmicos tentando colocar debaixo do tapete ou se esquivando. Não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre veganismo, você tem a sua razão, né? Faz sentido. Talvez a gente tenha que, como sociedade no futuro, de fato ser vegano, né? Enfim, e aí a gente vai colocando tudo isso. Então, acho que o caminho da gente não encobertar nada, não colocar debaixo do tapete e trazer para a luz todo tipo de questão de debate, acolhendo o outro, eu acho que isso é super importante para a comunicação. Porque eu acho que é assim que a gente também evolui como sociedade, sabe? Talvez o que a gente está vivendo hoje, talvez seja reflexo da gente nunca ter falado as coisas às claras, né? Então a gente teve uma ditadura militar e a gente não elaborou essa ditadura militar e agora ela tá, né? Fica atormentando, querendo voltar, assim. Então eu acho que é preciso mexer nos assuntos delicados, é preciso falar sobre as questões com mais profundidade, porque eu acho que assim a gente vai tendo um debate mais rico e construindo um lugar mais positivo mesmo, né? Enfim, pensando num futuro mesmo. Acho que precisamos, né? Seja marca, seja consumidor, a gente precisa estar disposto a isso, né? Eu tenho uma curiosidade quanto a um projeto seu, da marca. Tem vários projetos, né? Já falou um pouquinho do projeto das máscaras, depois eu vou colocar aqui para os alunos verem. Para mim foi o mais transparente que eu vi até hoje, né? Porque realmente a gente vê os teus custos, sabe que ali a marca Flávia Aranha não está lucrando nada, né? Preço de custo é muito nobre, é muito circular, né? De fato. Você tem um projeto circular, que é esse que eu tenho uma certa dúvida. Né, no qual a cliente pode levar uma roupa Flávia Aranha em bom estado e ela tem 10% de desconto e em compensação você vai revender aquela roupa, né, e 100% da renda vai em prol dos projetos. Eu tenho curiosidade, a tua roupa é muito atemporal e ela é muito durável, enfim, é slow, né? Eu não desapegaria uma roupa Flávia Aranha, né? Então, assim, há muitas clientes que fazem esse desapego, ou realmente vocês viram que não faz muito sentido? Porque eu fiquei tão curiosa que no site eu fui ver se tinha roupas, né, para eu comprar nesse sentido. Aí, infelizmente, não tem nada disponível. Aí eu, não faz sentido o que eu estou imaginando. Não, então, a ideia acho que foi muito legal do projeto. A gente criou ela numa época que era Black Friday, e aí a gente não faz Black Friday, e algumas vendedoras na época falaram, Flávia, mas a gente precisa fazer Black Friday, sei lá, a gente começou a entrar numa discussão tão profunda sobre consumo, que daí a gente falou, beleza, tudo bem, a gente vai dar uma oportunidade, a gente vai dar 40% de desconto para uma cliente, mas ela tem que trazer uma roupa em bom estado Flávia Aranha, porque a gente não quer que ela acumule mais roupas, a gente quer que ela troque a roupa dela. E aí o que acontece? As clientes que são muito clientes, super engajadas, que têm muita roupa e que têm até um poder aquisitivo maior, elas no começo, elas super entraram no projeto, a gente teve um primeiro ano até que legal, porque elas estavam muito mais querendo entrar nessa experiência e participar com o projeto que elas acreditavam, do que de fato se desapegar da roupa. E aí a gente percebeu que assim, conforme o tempo foi passando, a gente foi diminuindo cada vez mais essa arrecadação. Um ponto importante também é que o projeto, e aí acho que essa coisa do lucro venho aprendendo como empresária, que ela também é muito importante, porque era um projeto que dava prejuízo para a empresa. Porque a gente dava um desconto, aí a gente pegava a roupa e a gente tinha que gastar com foto, com equipe para poder vender. A gente tinha que pagar um imposto para investir no outro projeto. Então, assim, eram vários custos que a gente não planejou
e que o projeto dava prejuízo também, então a gente precisava pôr dinheiro, às vezes a gente não tinha, então falava, não vamos fazer as fotos agora, vamos segurar. Então a gente percebeu também nesse projeto vários erros, assim, que a gente precisa sim ter uma margem de lucro, né? No caso das máscaras, a gente não fez lucro, porque de fato é a nossa ação social para pontual para realmente, assim, é uma questão de saúde pública, né? A gente quer fomentar a nossa cadeia produtiva, a gente quer gerar renda, a gente quer levar máscara para quem não tem. Mas também foi muito curioso no projeto das máscaras, porque a gente achou que muitas pessoas iam só doar. A gente tem a opção compre e doe, eu só doe, né? A maioria comprou e doou, pouca gente só doou, sabe? Eu tinha uma expectativa que ia ter mais gente só doando. Sim. Mas enfim, então assim, no caso das máscaras, a gente conseguiu fazer tudo bonitinho para também. A gente sabe que vai ter um custo nosso que a gente está pondo, mas está calculado. A gente sabe que a gente tem esse dinheiro para fazer, para investir nisso, tá todo mundo ajudando, a cliente está ajudando, então beleza. Naquele caso, como era um projeto perene de anos, a gente não tinha condições. E aí a gente viu que as clientes não estavam tão engajadas em devolver essas roupas, né? Então a gente está reformulando esse projeto. O ano passado a gente resolveu abrir para arrecadar outras marcas que não fosse só a Flávia Aranha. E aí a gente começou a fazer uma parceria com a Roupateca para criar um guarda-roupa compartilhado e levar isso para os grupos que a gente trabalha. Então aí a gente passou a não pensar só na renda, mas também na questão de geração de autoestima, de levar acesso da moda, né, de centralizar o acesso da moda, levar para as periferias e também gerar renda, porque a nossa ideia é fazer unidades de roupatecas nesses grupos, né? Então, o primeiro é com o Instituto Arco, no Jardim Ângela, que a gente agora parou, né? Por causa do Covid, a gente estava em andamento, o projeto agora travou, então, assim, vamos ver. Mas a gente achou que foi interessante, né? Agora, eu repenso se faz sentido abrir para todas as marcas, porque, enfim, a gente não está ainda certo do caminho. Eu amo esse projeto, eu tenho super orgulho dele, eu acho que simbolicamente ele diz muito, mas é isso, o legal também é a gente poder ir testando, sabe? Vendo se deu certo, medindo, aí volta, aí comunica, e é isso, a gente na comunicação falou, olha, tem esses desafios aqui, a gente resolveu agora testar um novo modelo, aí a gente está medindo esse modelo, né? Infelizmente a gente não tem a resposta ainda porque paramos o projeto, mas depois a gente quer finalizar, ver se funcionou, se foi legal para a próxima edição. Então isso é muito legal, assim, eu acho que poder se relacionar com o consumidor e com a cadeia produtiva num lugar em que a gente se vê muito como ponte mesmo, a gente está sempre querendo dar uma mão para o consumidor e outra mão para o nosso produtor e fazer esse triângulo, né? Esse encontro de todos os elos, né? E então o projeto circular é sobre isso, mas com certeza ele vai precisar de alguns ajustes, porque infelizmente não é toda cliente que realmente desapega. E acho que pelos esses motivos que você falou, a roupa dura muito, é uma roupa também que tem um shape que, né, se você engorda ou emagrece também funciona. Então acho que isso faz com que realmente não seja todo mundo que quer doar. Quando as pessoas doam, realmente é muito mais porque elas estão querendo se engajar na questão social do que de fato, porque a roupa já não faz mais sentido para ela. Muitas coisas da moda sustentável, elas têm que ser descobertas, né? Requer inovação, pesquisa a longo prazo. Como você vê o compartilhamento dessas descobertas? Porque ao mesmo tempo que se você compartilhar, você vai pulverizar aquela sua descoberta para mais designers ter acesso e ajudar aquilo naquela descoberta a melhorar os processos em termos ambientais. Ao mesmo tempo, aquilo é o diferencial da sua marca, né? Você suou tanto para conseguir aquilo, é o diferencial da sua marca. Então, será que também é justo, né? Eu passei meses pesquisando isso e eu entregar isso de mão beijada? Como é que você vê essa equação? É super delicado, assim, né? A gente sempre abriu, né, nossa rede, nossa cadeia produtiva, nosso atingimento, a gente decidiu abrir. Óbvio que, e aí a gente fomentou, eu acho, a gente fomentou uma rede de marcas que de algum jeito fizeram, né, com que o atingimento natural fosse, né, como coletivo fosse algo mais relevante no Brasil.
Lógico que isso às vezes, né, tem algumas marcas que se apropriam muito de tudo, assim, então às vezes, claro que a gente fica um pouco, todo mundo tem ego, né? Mas Sim, eu acho que passa, porque a gente vê um benefício maior, assim, como sociedade, como coletivo, como movimento. Agora, lógico que algumas coisas a gente não abre. Então, por exemplo, esse nosso desenvolvimento, né, do tingimento industrial, a gente não abre, porque a gente sabe que quem vai se se apropriar. apropriar vão ser as grandes indústrias. Então a gente Sim, guarda. Agora, o que é artesanal, o que é pequeno, o que é, né, o que a gente já sabe que vai gerar um impacto socioambiental positivo em termos de rede, daí, claro que a gente abre. Então, assim, eu acho que tem uma dualidade nisso e um pouco de um senso de tamanho, né? De novo, de propósito. Então, assim, claro, são 10 anos de pesquisa, eu não vou, né? Uma grande corporação já veio aqui, um fast fashion, a gente quer aprender a tingir natural. Claro que eu não vou falar, tudo bem, vem aqui que eu te ensino, né, de graça. Claro que não. Mas se a gente tem uma comunidade de artesãos, né, inclusive que tem esse conhecimento ancestral, né, muito do que eu aprendi tem a ver com esse minha andança pelo Brasil todo. Então, quando um artesão pede uma dica ou uma pede para troca. ensinar, né, ou mesmo vou fazer um projeto no interior ou para alunos de faculdade, claro que eu vou querer ensinar, claro que eu vou querer abrir esse conhecimento, porque no fim ele não é meu, ele é do mundo, né? Agora, lógico, as práticas que a gente foi, né, trabalhando, testando, tecnologia, claro que a gente tem uma proteção disso também. Então, acho que depende muito da onde, sabe? Agora, o que eu acho que é a nossa diretriz macro é que, assim, ninguém vive sozinho, né? Ninguém consegue viver sozinho. Então, a gente precisa pensar em soluções sistêmicas. Não adianta eu criar o mundo ideal, a solução perfeita para moda, Não vou. uma bolha, porque o mundo continua aí, né? Então, eu acho que a gente sempre pensa um pouco muito nisso, tá? Qual vai ser a consequência no futuro? Pô, quantas pessoas estão deixando de usar, né, corante sintético para usar natural? Isso é muito legal. Quantas pessoas estão fazendo essa pesquisa se multiplicar, né? Essa ideia se propagar? É lindo, eu me sinto super orgulhosa, assim, de ter, de algum jeito, colaborado para isso. Então, acho que tem os dois lados, assim. Dá para conciliar, sabe? Eu acho que dá para pensar para além. Só agradecer, Flávia, muito obrigada, né, Obrigada pelas a suas você. palavras, pela sua esperança, por nos contaminar com a sua energia, com a sua vontade, com a sua luta diária, né, de estar Obrigada. Eu tentando, agradeço. tentando mudar o mundo, mudar as É, pessoas. é isso aí, a gente não pode desistir nunca. Acho que a gente tem que ter esperança sempre e continuar e seguir, né? Porque eu acho que no fim é isso, a vida é a vida, né? A gente tem que aproveitar esse momento no mundo que a gente está vivo e fazer o que a gente consegue, enfim, trilhar esses caminhos para melhorar tudo isso. Ah, eu queria passar a tarde inteira conversando. Obrigada. Beijo, tchau, até. Obrigada, tchau. Tchau.